Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer transições em sua pregação. Eu te garanto que isso aqui é mais fácil do que assar pão de queijo. Irmão, se você não aprender nesse vídeo, não adianta. Esse aqui é o vídeo ideal para você. Se você é alguém que não sabe o que são transições ou não aplica transições na sua pregação, esse pode ser um dos grandes motivos que você está fracassando ministerialmente. Fique comigo até o final e confie naquilo que eu estou falando com você. Eu sou o professor Gessé Oliveira, sou professor de teologia, especificamente dentro da teologia eu sou professor de homilética, né? Eu dou aula de pregação. Uma hora a gente vai fazer um vídeo aqui só explicando o que é a homilética, tá bom? Então vamos lá, queridos. Nós já vamos entrar aqui no que são transições, mas antes eu gostaria de pedir você que se inscrevesse em nosso canal, ativasse o sininho para as notificações e deixe aqui nos comentários se você sabe o que são transições. Coloque aqui nos comentários para mim. Primeira coisa, nós precisamos entender o que são transições em uma pregação. Irmãos, você já foi em uma pregação e o pregador, ele começou muito bem a ministrar a palavra de Deus, só que no meio do caminho, no meio do sermão, as pessoas perderam o interesse na pregação dele. Talvez até você perdeu o interesse na pregação dele. Ou então, você é esse pregador ou essa pregadora, que começou muito bem a pregar a palavra de Deus e no meio do sermão você percebeu que as pessoas elas perderam o interesse na sua pregação. Eu vou te mostrar o porquê que isso acontece, tá? Vou te mostrar aqui agora o grande motivo do que as pessoas perdem o interesse na sua pregação. Irmãos, primeira coisa, imagine que você esteja dirigindo um carro, né? E esse carro você precisa mudar de marcha. Só que ao mudar de marcha, você não aperta o pé na embreagem. O que vai acontecer? O carro vai dar um tranco, vai dar um barulho no motor e até quem está no banco de trás, que não entende de mecânica e nem de carro, vai perceber que alguma coisa aconteceu, vai se assustar, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Vai trazer incômodo para as pessoas. Por quê? Por conta que você passou de marcha, mudou de marcha, mas não apertou o pé na embreagem. E a embreagem, ela está ali, irmãos, com uma função específica. A embreagem é para suavizar enquanto você passa de marcha, para ficar mais suave quando você passa de marcha e não danificar também o motor ou a caixa de marcha que tem ali naquele carro. Então a sensação vai ser muito ruim, o carro vai começar a andar forçado, vai começar a gerar uma série de problemas. Agora, preste atenção nisso daqui. O pregador ou a pregadora que prega a palavra de Deus, mas não faz as transições, é a mesma coisa de você passar marcha em um carro sem colocar o pé na embreagem. É isso mesmo, pregador. Todas as vezes que você prega a palavra, mas não faz as transições corretas, a mesma sensação que as pessoas que estavam dentro do carro teve ao ver o motorista passar a marcha sem apertar a embreagem, será a mesma sensação que os seus ouvintes terá ao ouvir você pregar a palavra de Deus e não fazer as transições. Isso aqui, irmãos, é muito, muito, muito importante. Por que eu estou dizendo? Porque o que são transições? Transições, irmãos, são pontes criadas que liga uma ideia a outra ideia. Então vamos supor, você está falando algo sobre Davi e você quer mudar. Agora você vai sair daquela ideia que você está tratando e vai para outra ideia. Você precisa de alguma maneira avisar os seus ouvintes que você está saindo de uma ideia e está indo para uma outra ideia, ou seja, está saindo de um ponto e indo para outro ponto. Você não vai virar para os ouvintes e vai dizer, ouvintes, olha, eu estou saindo desse ponto agora, estou indo para um outro ponto. Não, você não vai dizer isso de forma direta. Você vai fazer isso usando as
transições. Então, todas as vezes que você quer sair de um ponto para ir para outro ponto, ou até mesmo sair, por exemplo, da introdução para ir para o desenvolvimento do seu sermão, você precisa colocar uma ponte. Você precisa informar os seus ouvintes que você está indo fazer isso. Só que você não vai dizer para ele, você vai usar transições. Então, as transições, elas são pontes que ligam uma ideia na outra ideia. Você quer sair de um ponto A para ir para o ponto B, então você precisa criar uma ponte para você fazer isso. Segundo, ela serve para dar continuidade, lógica e ritmo à sua mensagem, mantendo o público conectado. Olha só o que ela gera. Ela gera continuidade, lógica e ritmo. Então, você vai sair de um ponto para ir a outro ponto, dando continuidade, dentro de uma lógica e sem perder o ritmo com isso. Olha só o poder que as transições ela tem. As transições também, elas têm um caminho claro. Sem a transição, o sermão parece uma escada com degraus quebrados, né? A transição é uma estrada bem pavimentada. Adianta ter uma escada com degraus quebrados? Degraus quebrados, perdão? Não adianta nada. Então, você precisa usar a transição. Quando você sai de um ponto A para um ponto B sem colocar uma transição, os ouvintes que estão ali ouvindo você, eles vão ficar perdidos na hora. É por isso que a mensagem ela fica sem gosto, a mensagem fica sem sabor, porque você não se preocupou com esse detalhe extremamente importante. Então, vamos resumir aqui? A transição é a ponte que liga um ponto, uma ideia, até a outra ideia. Transição é você avisar os ouvintes. Ouvintes, eu acabei de falar essa ideia agora, eu estou indo para outra ideia, tá? É como se você estivesse falando isso. Só para você ter uma ideia mais clara aí da transição. Vamos pegar aqui um sermão sem transição. Um pregador que ministra sem fazer a transição. Veja bem como que ficaria. Você está pregando sobre Davi. Aí você está falando, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou com Betseba. O Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2. Veja bem, irmãos, eu gostaria de falar com você que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou com Betseba. E o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Que isso, irmãos? Olha só como que ficou algo assim que os ouvintes estarão ali ouvindo você sem entender. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí Davi pecou com Betseba. Aí o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Ficou aquele negócio sem nexo, aquele negócio sem sal, sem ninguém conseguir entender, sem ninguém conseguir compreender nada. Na verdade, o que você fez aqui? Você tem um problema. Você anunciou aqui 3 verdades. 3 verdades. Mas você não fez uma ponte para sair de uma verdade para outra verdade e para outra verdade. Quais foram as 3 verdades que você anunciou aqui? Primeiro, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Essa é uma verdade? É uma verdade. Segunda verdade, ele pecou com Betseba. Essa é uma verdade? Também é uma verdade. Terceira verdade, o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Isso é uma verdade? É uma verdade. Aí eu te pergunto, cadê a ponte que liga uma verdade na outra verdade e na outra verdade? Aqui nós teríamos que ter 2 pontes para ligar uma verdade à outra. E não apenas virar e falar, Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Davi pecou com Betseba. O Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Não, eu preciso colocar uma ponte entre a primeira verdade, a segunda verdade e a terceira verdade. Se eu pregar desse jeito, eu estou pregando uma verdade. Mas o povo vai entender alguma coisa? E eu gostaria de abrir a sua mente em algo aqui. Irmãos, a sua função como pregador é facilitar a compreensão das pessoas. Muitas coisas não acontecem na vida de quem está ouvindo você porque elas não compreendem aquilo que você está dizendo. Você lembra quando Filipe, ele chegou próximo daquela carroça ali, daquele eunuco, próximo ao eunuco, daquela carruagem ali,
E ele falou assim, você entende aquilo que você está lendo? Ele falou, como que eu vou entender se não há quem me explique? Aí, final da história, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, né, que o cordeiro foi levado ao matadouro, e o Felipe chega na hora e explica para ele esse texto. Quando o Felipe explica para ele, ele entende. Após o entendimento dele, o que ele diz? A água está aqui. O que me impede de ser batizado? Por que ele tomou essa decisão? Porque ele compreendeu aquilo que estava sendo dito. Agora, se você traz 3 verdades aqui fundamentais e as pessoas não entendem essas verdades, não vai surtir nenhum efeito na vida delas. Davi, irmãos, era o homem segundo o coração de Deus. Ele pecou com Batseba e o Espírito Santo foi derramado entre os dois. Não adiantou, você tem 3 verdades, mas não tem nenhuma ligação, você não ligou uma verdade na outra. Você não fez uma ponte ligando uma verdade na outra. Segundo, qual que será o resultado? O povo fica confuso sem saber o que uma coisa tem a ver com a outra. É quando você sai do culto, que ouve uma mensagem desse jeito aqui e fala assim, meu Deus, o que tem uma coisa a ver com a outra? Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele pecou com Batseba e o Espírito Santo foi derramado entre os dois. Eu sei que isso é verdade, mas o que tem? Tem gente que nem se dá o trabalho de pensar, irmão, para raciocinar isso. Porque é muito absurdo. Então esse será o resultado todas as vezes que você for pregar sem uma transição. E terceiro, a conclusão. É uma pregação sem transição. Tem conteúdo, mas não tem caminho. Não adianta a sua pregação ela ter um conteúdo maravilhoso como esse, apresentar 3 verdades, mas ela não tem um caminho, não existe um caminho. Você não ligou uma verdade na outra. E o que você vai aprender aqui agora, pregador e pregadora, com o professor Gessé Oliveira, o professor de homilética, o seu professor de homilética, é aprender a fazer isso aqui de graça, porque tem gente cobrando caro para te ensinar isso daqui. Tem pregadores que jamais irão ensinar você isso daqui, nem pagando. Eu estou aqui ensinando você de graça, por isso vale você dar uma curtida nesse vídeo aqui, se inscrever no nosso canal e não esquecer de ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário aqui se o vídeo está ficando bom até aqui. Então, vamos pegar o mesmo exemplo? Veja bem, aqui nós temos aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus, primeira verdade. Deus, ele pecou com Batseba, segunda verdade. O Espírito Santo foi derramado entre os dois. Presta atenção aqui com o amigo pregador e pregadora. Você já tem tudo isso aqui, você já tem dentro de você para passar para as pessoas. Você entende essa verdade. Você entende o que você está querendo transmitir aqui. Só que se você transmitir dessa forma, as pessoas não vão entender. Então você precisa trabalhar nessas 3 verdades, fazer uma ponte para essas 3 verdades, com o objetivo de quê? De que as pessoas venham compreender aquilo que você já compreendeu. Então, essa verdade aqui você sabe. Só que eles precisam entender essa verdade de uma maneira fácil, de uma maneira simples. Então, nós vamos pegar o mesmo exemplo, porém agora fazendo a ponte, a transição para você ver. Nesse exemplo nós falamos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou com Batseba. O Espírito Santo foi derramado entre os dois. Agora, olha só a diferença, pregador e pregadora, que nós vamos ter aqui com uma transição suave. Quando você faz a transição na pregação, é o exato momento que você está pisando na embreagem para passar a marcha. Vai ficar suave. As pessoas que estão ali, elas não vão nem perceber o que está acontecendo. Elas nem sabem que você está passando de marcha. Por quê? Porque você colocou o pé na embreagem. Então quando você fazer essas transições, as pessoas não vão nem perceber. Elas vão entender e compreender o que você está falando. Veja bem, mesmo exemplo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aqui, no exemplo passado, nós pulamos para aqui. E Davi falhou quando olhou para Batseba. Não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha a frase de transição. Mas até os que têm o coração voltado para Deus podem falhar. Isso aqui é uma frase de transição. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele pecou com Batseba. Não. Qual que é a verdade que eu quero passar? Davi era um homem segundo o coração de Deus, agora a ponte. Mas até os que têm o coração voltado para Deus, aí que eu vou para a segunda verdade.
podem falhar. E Davi falhou quando olhou para Batseba. Davi errou quando olhou para Batseba. Então, olha a diferença que ficou. E depois dessa parte aqui, que essa parte que Davi falhou quando olhou para Batseba, é essa aqui, e ele pecou com Batseba, ou ele pecou quando olhou para Batseba, eu fiz a primeira transição. Agora a segunda transição, para mim ir para o final, para a última verdade. No entanto, o mesmo Deus que restaurou Davi é o que quer restaurar a igreja, é o mesmo Deus, perdão, que restaurou a igreja em Atos 2 ao derramar o Espírito Santo. O que eu fiz aqui? Eu usei duas transições para eu transmitir essas três verdades. Então, após eu falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ao invés de eu falar que ele pecou com Batseba, eu coloquei uma transição antes. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas até os que têm coração voltado para Deus podem falhar. Por isso, ele pecou com Batseba. Porque quem tem o coração voltado para Deus também pode falhar. Mas Davi, ele falhou e pecou com Batseba. Aí, em vez de eu ir para a terceira verdade, eu continuei. No entanto, o mesmo Deus que restaurou Davi é o que restaurou a igreja em Atos 2 com o derramado do Espírito Santo. Irmãos, olha a diferença dessas verdades sendo expostas para a mesma verdade sendo expostas. Você entendeu que às vezes não é a questão de falta de unção da sua parte? Porque você já foi ungido para pregar. Você já foi levantado para pregar a palavra de Deus. Mulher de Deus e homem de Deus. Deus escolheu você para isso. O problema não é esse. O problema está aqui nos detalhes, irmãos. Porque essa questão de transição, o Espírito Santo ele não vai descer para fazer por você. Porque essa função não é do Espírito Santo. A função é sua. Ele quer te usar com poder, com graça, com misericórdia, com unção. Mas essa parte aqui é sua. Então, vamos agora falar a primeira frase toda, sem a transição, e depois a segunda frase com as transições? Vamos lá. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou com Batseba. E o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Queridos, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Porém, queridos, até os que têm o coração voltado para Deus, eles podem falhar. E Davi falhou quando ele olhou para Batseba. No entanto, o mesmo Deus que restaurou Davi é o que restaurou a igreja em Atos 2 ao derramar o Espírito Santo. O que eu fiz aqui? Com as transições ficou tudo diferente, irmãos. As pessoas que estão ouvindo você, agora elas conseguiram entender o que você quer passar para elas. Aqui, mesmo sem transições, você já sabe o que você quer passar para as pessoas. Você já entendeu o que você precisa passar para elas. O que você precisava passar para elas era essa informação. Só que como você não sabe fazer as transições, você passava dessa forma. E quando acaba o culto, o que é que os ouvintes dizem? Não entendi nada que esse irmão falou. Você, não, irmão, mas o que eu quis dizer é isso. Mas, irmão, eu não consegui entender. Por quê? Por falta de transições. As transições, elas costuram as ideias. Eu gosto dessa expressão aqui. O público entende a sequência e sente o fluxo. O que é que nós fizemos aqui, então? Nós pegamos uma verdade, 3 verdades que nós queríamos transmitir para as pessoas e fizemos uma costura. Nós costuramos uma verdade na outra, de maneira que as pessoas venham compreender essas verdades sem perceber que essas transições estão sendo feitas. Agora veja bem o resultado, a diferença desse resultado para o outro resultado. A mensagem fica viva, conectada e compreensível. Viva, conectada e compreensível. E o povo acompanha até o final. Essa mensagem ela vai conectar as pessoas. Essa mensagem ela se torna uma mensagem viva. E ela se torna uma mensagem compreensível. Por quê? Porque você utilizou as transições para você transmitir essas verdades aqui. Ok? Agora vamos ver aqui alguns tipos de transições
para ficar fácil para você entender e para você compreender, lembrando que esse PDF aqui, eu vou deixar ele liberado para você, tá? Na descrição aqui do nosso vídeo. Então você vai poder baixar o PDF dessa aula aqui, gratuito para você. Você não vai pagar nada por esse PDF aqui, tá bom? Vai ser de forma gratuita para você. Nós estamos abençoando você com esse PDF. Vamos ver os tipos de transições? Porque, irmãos, aqui nós utilizamos dois tipos de transições. Só que existem mais tipos de transições que você pode usar, irmãos. Existem centenas de modelos de transições que você pode pegar e quando você estiver montando o seu sermão, você vai encaixando as transições em cada lugar. Irmãos, acompanha a gente até o final que vai ser forte isso aqui demais. Vamos ver então os tipos de transição. Introdução para o corpo. O que é isso? É quando você acaba de fazer a introdução e você está indo agora para o desenvolvimento. Então, era como se você estivesse avisando os ouvintes. Ouvintes, acabei a introdução agora e agora eu estou indo para o desenvolvimento, tá? Então preste atenção no que eu vou falar agora aqui. Agora é desenvolvimento. Só que, obviamente, em forma de transição. Olha aqui. Agora que entendemos o contexto, vamos ver o que o texto nos ensina? Então você acabou de fazer a introdução. Vamos supor que você está pregando sobre Jonas. Você está pregando sobre Jonas e você faz uma introdução. Irmãos, você já parou para prestar atenção que tudo que esteja acontecendo com você pode ser por uma desobediência sua? Você já parou para prestar atenção nisso? O que eu fiz? Uma introdução por meio de uma pergunta. Se você quiser que eu ensine você a fazer uma introdução, coloque aqui embaixo aqui como sugestão que nós vamos fazer para o próximo vídeo. Então você está fazendo uma introdução, né? Irmãos, você já parou para se perguntar o porquê que tudo isso está acontecendo com você, essa tempestade está acontecendo com você? Isso pode ser uma desobediência. Agora que entendemos o contexto, vamos ver o que o texto nos ensina. Agora que entendemos esse contexto que eu acabei de falar com você, vamos ver o que o texto nos ensina. Aqui em Jonas capítulo 2, O que eu fiz? Eu usei uma transição para quê? Para eu sair da introdução para o desenvolvimento, ou seja, para o corpo da mensagem. Eu informei para os meus ouvintes que eu estaria fazendo isso, porém, sem eles perceberem que eu passei essa informação para ele por meio da transição. Olha a outra transição entre pontos. Depois de reconhecer o problema, precisamos olhar para a solução. Isso aqui é uma outra transição, irmãos. Vamos supor que você está pregando sobre oração, né? Você fala, irmãos, a pessoa que não ora, ela vai enfrentar sérios problemas na vida dela. Você não pode ficar sem orar. O ser humano não pode ficar sem orar. Depois de reconhecermos esse problema, que é o quê? A falta da oração, precisamos olhar para a solução. Então, como que ficaria? Irmãos, nós precisamos orar. O ser humano, ele tem que orar. Ele não pode viver essa vida seca sem falar com o Papai do Céu, sem orar ao Senhor dos exércitos. Agora, irmãos, que nós já entendemos esse problema que é o ser humano ficar sem orar, eu quero aqui agora levar vocês a olharem para a solução. Qual que é a solução? É nós começarmos a orar, irmãos. É nós passarmos a orar. É nós dobrarmos o joelho no chão e começarmos a falar com o Senhor. O que eu fiz? Uma transição entre esses pontos aí. Agora olha a outra aqui, mudança de personagem. Irmãos, agora que falamos do erro de Davi, agora vamos falar do arrependimento dele. Você entendeu? Ao invés de você já ir direto, irmãos, Davi acabou pecando. Davi acabou caindo com Batseba. Aí, irmãos, graças a Deus que Davi, ele se arrependeu, pediu perdão para Deus e ele arrependeu. Ao invés de fazer isso, já ir direto, dar um tranco no carro, você vai usar transições. Queridos, nós sabemos que Davi, ele caiu, Davi, ele pecou com Batseba, né, queridos? Infelizmente, ele cometeu esse erro aí. E aí, irmãos, agora que nós já falamos do erro de Davi, eu também gostaria de falar sobre o arrependimento dele, que poucas pessoas falam, né? Lá no Salmo 51, nós vemos Davi fazendo uma oração de arrependimento dos seus pecados. O que é que eu fiz? Eu liguei uma frase na outra. Eu não saí, irmão, saindo de qualquer maneira.
Eu não saí de qualquer forma, não. Eu liguei uma frase na outra. Veja uma outra agora para aplicação. Tudo isso é bonito na história, mas o que isso fala comigo e com você hoje? Irmãos, tudo isso que nós falamos aqui hoje, desse arrependimento de Davi, né, desse pecado de Davi, o arrependimento dele, é muito bonito na história. Agora que nós já sabemos, que nós já aprendemos isso, nós já entendemos isso, o que isso tem a ver com nós hoje? Como isso fala com nós hoje? Que nós precisamos também arrepender dos nossos pecados, assim como Davi se arrependeu. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma transição para as aplicações. Presta atenção, as transições podem ser curtas, mas são essenciais. Elas preparam o ouvido e a mente do ouvinte para o próximo passo. Então você está costurando, fazendo a ponte, preparando o ouvinte para o próximo passo. Lembra lá? É como se você estivesse falando. Ouvintes, eu acabei de falar isso aqui agora eu vou te mostrar o próximo passo, tá? Vou te explicar agora o próximo passo nosso daqui para frente. Então as transições, elas são isso, queridos. Veja bem, como que nós fazemos agora para desenvolver boas transições? Isso aqui, irmãos, que eu acabei de mostrar para vocês, isso aqui não pode acontecer na hora do sermão, não, irmãos. Na hora que você está ministrando o seu sermão, não. Na hora que você está fazendo a sua pregação, não. Não pode. Isso aqui tem que ser preparado antes de você ir pregar a palavra de Deus. Durante o momento que você está elaborando o seu sermão. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, planeja no esboço. Olha aqui, escreva pequenas frases que liguem um ponto ao outro durante a preparação do sermão. Aqui nós não temos aqui diversas frases que nós escrevemos aqui. Então você vai preparar durante o sermão as pequenas frases que vai ligar um ponto ao outro. É durante o sermão que você vai fazer isso. Então o primeiro ponto tá aí, tá? Segundo ponto, use palavras de continuidade. Por exemplo, expressões como agora, outra expressão, depois disso, outra, em seguida, isso aqui são conectivos. Outra, por outro lado, ajudam a guiar o raciocínio. Irmão, agora que entendemos isso, podemos passar para a próxima etapa. Depois disso, irmãos, o que aconteceu com Moisés? Olha só que legal os conectivos. Em seguida, nós veremos isso, isso, isso e isso. Olha só que bacana, hein? Irmãos, isso aqui é muito bom. Mas para o outro lado, você já parou para pensar nisso? Tudo isso são frases que ligam, irmãos. Porque na sua mente você já entendeu toda a mensagem. Só que essa mensagem que você já entendeu, que Deus já falou com você, ela precisa ir para o papel e ela precisa ser organizada para ser entregue para as pessoas, de maneira que elas venham compreender da mesma maneira que você compreendeu essa palavra que o Senhor te deu. Ok? Então use palavras de continuidade. Pense na lógica, preste atenção. Pergunte a si mesmo. O que o ouvinte precisa entender antes de eu falar o próximo ponto? O que o ouvinte precisa entender? O que o ouvinte precisa compreender antes de eu falar o próximo ponto? Isso vai auxiliar você e ajudar você também. E treine em voz alta. Isso aqui é muito interessante, tá? Transição é ritmo. Treine para que ela soe natural, como uma conversa fluindo. Então você vai começar a usar essas transições e falar em voz alta. Fale em voz alta. Treine em voz alta. Isso aqui é um dos pontos principais, irmãos. O pregador ele precisa treinar o seu sermão. O pregador ele precisa que o seu sermão faça parte da vida dele. Isso só é possível quando você treina muito. Quando você começa, por exemplo, uma empresa que você trabalha hoje, o primeiro dia foi fácil? Não. O segundo foi fácil? Não. A terceira semana foi fácil? Não. De um mês para frente você já começou a pegar o ritmo. Hoje tem gente que tem 7 anos na empresa, 10 anos, 20 anos na empresa e agora não tem mais nenhum tipo de problema. Por quê? Porque já sabe o que tem que ser feito. Assim também são as transições. Você vai comer, ai professor, mas isso é difícil demais. Não, irmão, tem coisa mais difícil que isso aqui, queridos. Tem coisa mais difícil que isso aqui que você já passou e você superou. Então isso aqui é uma coisa muito simples. Comece a treinar as transições. Coloque as transições lá e comece a treinar essas transições para que você venha se acostumar com isso de maneira que
futuramente você vai fazer de uma forma que já vai ser automático. Você não vai nem precisar colocar mais no sermão, porque você já sabe os momentos que precisam ser transicionados e as expressões que precisam usar para você fazer a transição de um ponto para o outro ponto aí. Ok? Aplicação prática. Vamos lá? Pregador. Pregar bem não é só ter conteúdo. Eu acabei de falar com você isso lá no início do nosso vídeo. Pregar bem não é só ter conteúdo. Não adianta você só ter conteúdo. Não adianta você só orar. Não adianta você só consagrar. Ok? Mas é levar o povo com você durante toda a mensagem. As pessoas precisam estar com você durante toda a mensagem. Elas precisam estar acompanhando a linha de raciocínio durante toda a mensagem e não só no início da mensagem. As transições são essas pequenas frases que mantêm o público conectado, seus ouvintes, interessado e entendendo o que Deus quer dizer, que é o principal de tudo. Eles estão ali, irmãos, para uma causa. Entender e compreender aquilo que você quer transmitir para eles. Se você não faz esse papel, irmãos, que é papel do pregador, como que vai ser? O seu papel fundamental como pregador é esse. É fazer as pessoas entenderem o que você está querendo transmitir. Elas precisam entender o que Deus quer falar com elas. Mas essa parte é você que precisa se preparar. Deus não vai descer do céu e vai tomar a sua boca e vai colocar as sílabas e vai colocar as transições, as aplicações, não. Essa parte é sua e ninguém e nem nada pode fazer por você. Se você quer deixar sua pregação rica, enriquecer a sua pregação, você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Sem transição, é como construir pontes, uma ponte sem o meio. As pessoas não chegam do outro lado. Então você precisa sair de um ponto, de uma ideia, para ir para outra ideia. Sem essa ponte, como que as pessoas vão ir para o outro lado? Vai ser igual no carro lá, passando a marcha sem a embreagem? Não, irmãos. Então faça as coisas suavemente. Com transição, a palavra flui, a mensagem convence e o Espírito Santo tem liberdade para agir do começo até o fim aí, tá bom? Então o segredo de uma boa pregação. O segredo de uma boa pregação não está só nas revelações, mas em você, em como você conduz o povo de uma verdade para a outra verdade. Isso se chama transição. Esse é o segredo. Em como você leva o povo de uma verdade para a outra verdade. Como que você conduz esse povo de uma verdade para outra verdade. Do tema para a introdução. Esse é o ponto-chave na vida de um pregador. Queridos, eu gostaria de pedir a você, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Todos os dias nós teremos vídeos novos para vocês aqui, para ajudar você e para auxiliar você aqui. E se nós chegarmos, irmãos, a 10 mil inscritos aí, rápido, nós temos uma surpresinha para você. Então, comente muito nesse vídeo, curta bastante. Não se esqueça de curtir. Você está assistindo nossos vídeos e não curtindo. Não se esqueça de curtir e compartilhar para os irmãos esse vídeo. Abaixo aqui, nós temos um link, você vai clicar nele e você vai receber o PDF dessa aula aqui e da outra aula que nós falamos também sobre aplicações, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima. Beijo e até mais!